Olá! Nesse vídeo eu falarei um pouco sobre a razão instrumental e o declínio do indivíduo a partir da obra de Horkheimer. Horkheimer já diagnosticou na década de 40 do século XX que era impossível revolucionar a sociedade como um todo. Muito pelo contrário, a sociedade contemporânea ela tende muito mais à barbárie, e os exemplos contundentes aqui são o nazismo e o stalinismo. Horkheimer identificava a integração progressiva das massas ao sistema capitalista e a adesão de grande parte dela ao fascismo. Também a concentração de poder por elites empresariais e burocráticas. E também ele identificou um mecanismo de planejamento das ideologias. Mas, por outro lado, existia sim uma expectativa da derrota das forças fascistas. Na obra Eclipse da Razão, Horkheimer trabalha com a questão do declínio do indivíduo e da razão instrumental, presentes na década de 40 do século XX. Começo agora falando um pouco sobre a razão instrumental. Entende-se por ela a racionalidade na escolha de meios para atingir fins, e isso sempre tendo em vista a autoconservação do indivíduo. No final de um processo histórico, ela se autonomiza em relação ao indivíduo. A racionalidade instrumental é formal. Portanto, não importa aqui a questão do conteúdo das ideias, do conteúdo dos princípios. Ela assume um papel formal, vazio de conteúdo. Assim, qualquer invenção, qualquer descoberta pode ser defendida pela racionalidade instrumental. Como, por exemplo, a criação de uma bomba atômica para acabar com uma população inteira ou a criação de vacinas. Para a racionalidade instrumental, não importando o conteúdo, importando apenas o aspecto formal, não há distinção entre a criação de uma bomba ou a criação de um remédio, por exemplo. A razão é uma ferramenta para a obtenção de um fim. E o trabalho e a técnica são utilizados para transformar a natureza. Destacando novamente aqui que o elemento central é a autoconservação. A única preocupação racional do indivíduo ou do grupo que ele está inserido é justamente eliminar riscos para a vida, buscando assim a autoconservação sempre. Por se referir a um interesse subjetivo do indivíduo, a questão da sobrevivência, essa razão também pode ser chamada de razão subjetiva. Já a razão objetiva, ela não retira os princípios e critérios a partir do indivíduo, mas sempre da realidade que o indivíduo está inserido. Nas doutrinas em que a razão objetiva se consolida, a inteligência do indivíduo não está voltada para a autoconservação, mas para o reconhecimento da razão inscrita de maneira objetiva no cosmo, na natureza e na totalidade. Assim, a razão ela acaba se estruturando no próprio mundo e o indivíduo faz parte desse mundo. O choque dessas duas razões, a subjetiva com a objetiva, é histórico. Na sociedade contemporânea predomina a razão subjetiva, e isso é por causa da crise da metafísica. Toda a explicação metafísica do mundo, a partir do século XVIII, passa a ser vista como uma explicação ou como um sinônimo de mitologia e superstição. Assim, a busca de uma visão total, integradora do mundo, passa a ser questionada e superada. Não há mais uma grande explicação do mundo, há apenas parcelas ou núcleos que explicam o mundo a partir da crise da metafísica. E assim, acaba deixando de existir uma unidade da razão. Há várias razões particulares que explicam o mundo a partir da ciência, a partir da arte, a partir do direito, da moral, da filosofia, mas não há agora uma explicação mais integradora, mais totalizante. Há várias explicações parciais, mas nunca totais. Vimos em linhas gerais que a razão instrumental ela é formal, ela é tecnicista, ela não está preocupada com o conteúdo, mas apenas com o aspecto formal, com a produção. Em segundo lugar, vimos que há um choque histórico entre razão subjetiva e razão objetiva, e hoje predomina, a partir do século XX, a razão subjetiva, e por fim vimos também que a partir da crise da metafísica não existe mais uma visão integradora do mundo, mas apenas visões parciais do mundo a partir das ciências particulares. A filosofia que ela tinha um papel mais integrador, mais global, de analisar a totalidade das coisas, acaba sendo questionada justamente a partir da crise da metafísica. Já sobre o conceito do indivíduo, Horkheimer aqui retrocede
ao mundo grego antigo e ele encontra em Ulisses o primeiro indivíduo. Os antepassados de Ulisses já prenunciavam o seu nascimento ao aliar a autoconservação com o autossacrifício. Antes de Ulisses, nessa leitura que Horkheimer faz, não existiam indivíduos. Por quê? Porque eles sempre se viam derrotados pela questão dos costumes, pela questão da comunidade e dos deuses. Ulisses faz da autoconservação por meio do autossacrifício uma forma de escapar desse destino. Ele afirma em todo momento a sua individualidade e escapa assim da questão da coletividade, da questão dos deuses que orientavam o destino de cada um deles. Para exemplificar isso, Horkheimer, na obra Dialética do Esclarecimento, aborda o episódio de Ulisses e as sereias. Ulisses pretende ouvir o canto das sereias, que enlouquece os homens. E assim ele acaba ordenando aos seus comandados que tapem seus ouvidos com cera e o amarrem ao mastro. E justamente aqui há o paradoxo da razão instrumental. Por quê? Porque a finalidade é preservar o indivíduo. E ele acaba realizando isso por meio do sacrifício do indivíduo, por uma constante repressão de seus impulsos. Entre os impulsos reprimidos, Horkheimer dá aqui um destaque ao impulso da mímese, porque nele estaria um elemento central para identificar a aproximação das massas com o fascismo, com os aparelhos fascistas. Na obra Eclipse da Razão, Horkheimer destaca que o comportamento mimético próprio da infância estaria na base do início da civilização. E aos poucos esse comportamento é substituído por formas racionais e científicas de entender o mundo. O indivíduo acaba sempre se adaptando à coletividade e dissolvendo a sua individualidade nesse todo, nessa coletividade. E assim o indivíduo acaba retomando a sua pré-história, momento este que a sua individualidade está dissolvida na coletividade, no ambiente. O declínio do indivíduo também está associado a uma longa história cultural, social e econômica. E nessa longa história, o cristianismo tem um papel central. De um lado, com a garantia da vida eterna, ele transforma a ideia de autoconservação em um elemento metafísico. O eu empírico, assim, poderia ser sacrificado pelo ideal de um eu mais elevado. Por outro lado, o cristianismo afirmou também o valor infinito de cada ser humano.